Você já chutou termos como zigoto, mórula, blástula, gástrula, gêmeo monozigótico, gêmeo dizigótico, poliembrionia, polispermia? Calma, você vai começar a introduzir esses conceitos agora nessa aula que é a parte 1 de embriologia. Eu espero que todo mundo curta. E se tiver dúvida, manda para mim. A gente está aqui para estudar juntos. Um beijo. Oi, filhotes! Prazer ter vocês aqui novamente. Hoje o nosso assunto é muito legal. Vamos falar sobre embriologia. O que é isso? A embriologia estuda o desenvolvimento do embrião. Mas olha, lembra de uma coisa fundamental. O embrião é uma massa pluricelular, de um organismo em desenvolvimento, não é isso? Que desenvolve dentro do organismo materno. Essa discussãozinha a gente traçou lá na botânica, lembra? Eu falei que algas foram retiradas do reino vegetal por alguns autores porque as algas desenvolvem fora do corpo da mãe, ou seja, não tem o embrião no seu desenvolvimento. Fica ligado nisso, tá? Repassa a aula de botânica, vai lá, dá uma lida direitinho e volta comigo, tá bem? Agora vamos lá, filho. O estudo do desenvolvimento embrionário é grande, é longo, não é isso? Então, para ficar didático, o que nós fizemos? Dividimos em fases. A gente vai fazer assim aqui na aula. Olha aqui. Você vai dividir comigo a embriologia em 3 momentos, 3 fases. A primeira é a chamada segmentação ou clivagem. Essa palavrinha é muito fácil. Segmentar ou clivar é o mesmo que dividir. Eu vou te mostrar que depois que acontece a fecundação do gameta masculino com o feminino, é formado um zigoto. E o zigoto vai sofrer segmentações, ou seja, o zigoto vai se dividir através de mitose, formando centenas de outras células. Deu para entender o nome, filho? Outra coisa legal, nessa fase de segmentação ou clivagem, vai ser formado 2 estruturas. Primeiro, a mórula, segundo, a blástula, que você vai aprender comigo. A segunda etapa chama gastrulação. Da onde vem essa palavra? Gastrulação vem de gastrular. É na gastrulação que se forma a gástrula e você vai conhecer os fenômenos que ocorrem nesse momento. A terceira fase, muito bacana também, chama organogênese. Basta você lembrar que a palavra gênese quer dizer formação, origem, nascimento. E esse organo aqui vem de órgãos. Então é na terceira fase que eu tenho a formação e amadurecimento dos órgãos que compõem o nosso organismo. Fique atento. Muito bem, agora vamos pegar fase por fase para clarear a mente do nosso vestibular, fechou? Bora lá. Primeira etapa é a segmentação ou clivagem. Guarda logo para mim. O que vai acontecer são sucessivas mitoses, fechado? Bom, fica atento. Primeiro tem a formação de um zigoto. Filho, o zigoto também é chamado de célula-ovo. E é o zigoto que é formado após a fecundação, que é a união do gameta masculino e feminino. Eu queria até lembrar uma coisa para vocês importante, hein? A fecundação acontece bem aqui, ó, vem cá. O gameta da mulher chamado ovócito 2, tá? Que é produzido aqui no ovário, ó. Ele vai ser lançado para cá, para tuba uterina. Essa região aqui da tuba uterina é o chamado terço distal ou ampola. Ouviu bem o nome? Terço distal ou ampola. Quando o ovócito 2 estiver bem aqui no terço distal ou ampola, ele libera substâncias químicas que promovem o que nós chamamos de quimiotaxia. Isso acaba atraindo os espermatozoides. E aí, ó, na relação sexual, o espermatozoide é lançado na vagina, mas ele é atraído por quimiotaxia para a cavidade uterina, aí ele entra na tuba uterina até chegar no terço distal, que é onde ocorre a fecundação. E uma coisa muito curiosa, depois que o gameta da mulher é liberado, que é chamada ovulação ou ovocitação, esse gameta fica aqui esperando por 72 horas no máximo. Se em 72 horas, 3 dias, não houver fecundação, não tem problema. Esse gameta que está aqui vai sofrer degradação, degeneração e os seus nutrientes vão ser reabsorvidos pelo corpo da mulher. Fechou?
Então, fecundação ocorre aonde? Na tuba uterina, numa região chamada de terço distal. Após a fecundação, eu tenho a formação do zigoto. E o zigoto vai sofrer a segmentação. Vamos lá. Mais ou menos 3 dias após a fecundação, o zigoto vai sofrendo mitoses, né? Até virar uma bola maciça de células. Essa bola maciça de células lembra a aparência de um cacho de amoras. Daí o nome mórula. Fechou? É uma bola maciça de células. E atenção, filho, cada célulazinha dessa que compõe a mórula se chamam blastômeros. Sabe o que é muito legal se lembrar? Os blastômeros da mórula são células totalmente indiferenciadas. Elas não são especializadas em nada. Por isso que elas são célula-tronco embrionárias do tipo totipotente. Se você não lembra do termo totipotente, vem aqui no nosso canal que tem uma aula de célula-tronco esperando por você. Pausa essa aula daqui, aprende lá e volta comigo, tá? Vamos lá. Bom, outra coisa legal, filho. A mórula é formada aqui ao longo da tuba, ó. Então, olha que curioso. O volume da mórula tem que permanecer igual ao volume do zigoto. Durante a segmentação, o volume total não muda. Mas, professor, por que não? Olha que interessante. Se o volume da mórula aumentasse, poderia ser que o embrião ficasse preso aqui na tuba uterina. E isso geraria um problema horrível. Quando acontece uma gravidez no útero, nós chamamos de gravidez tópica, normal. Mas se a gravidez, se o embrião se implantar em qualquer local fora do útero, ela é chamada ectópica. O termo equi quer dizer fora do normal, fora do local padrão. Então, se a mórula aumentasse muito de volume, poderia acontecer uma gravidez ectópica tubária, uma gravidez na tuba. O que é horrível, que coloca a vida da mulher em risco, o bebezinho acaba sendo perdido, né? O embriãozinho não tem como ser reutilizado, a mulher vai ter que fazer um aborto, né? É uma coisa muito séria. Sabe quem evita que o volume aumente do zigoto para a mórula? Uma membrana que envolve o zigoto e que envolve a mórula também. O nome da membrana é zona pelúcida. Depois eu vou gravar uma aula para vocês só sobre fecundação, para a gente falar mais sobre essa zona pelúcida, que é muito interessante. Fechado? Vem cá comigo. Depois, ó, a mórula, observa lá, que estava aqui na tuba, ela vai entrar na cavidade uterina. Já na cavidade uterina, a mórula vai se transformar em uma blástula. Lembra que eu falei que a mórula era uma bola uma bola maciça de células? Pois é, a blástula passa a ser oca. Tá aqui a cavidadezinha, filho, ó. Então a mórula é maciça e a blástula tem que ser oca. Aí os nomes vão ser assim, olha pra cá. Cada célulazinha da blástula continua chamando blastômero. Cada célulazinha, tá? O conjunto de blastômeros, ó, que envolve a blástula, vai chamar blastoderme. Mas não fica decorando, filho, é que derme quer dizer revestimento, tá bem? E a cavidade interna da blástula chama blastocele, porque a palavra cele quer dizer cavidade. Tá claro isso? Então a mórula é uma bola maciça e a blástula é uma bola oca. Fechou? Outra coisa legal. Lembra que eu falei que o volume do zigoto e o volume da mórula era igual? O da blástula também é igual. Então, o volume das três tem que permanecer igual. Olha aqui, não muda o volume. É essa blástula que vai se prender na parede interna do útero. Você lembra disso? A parede interna do útero é o chamado endométrio. Quando a blástula se fixa no endométrio, a gente chama um fenômeno de nidação. Agora, fique atento. Para muitos autores, a nidação é o que dá início a uma gravidez. Nidação, não esqueçam, quando o embrião se fixa na parede do endométrio. Mas, ó, por exemplo, dentro da cultura cristã, esse conceito é equivocado. Na cultura cristã, a gravidez começa desde quando fecunda. Então, muita atenção para isso. Uma pergunta frequente que eu recebo em sala é assim, professor, a pílula do dia seguinte é abortiva ou não? E eu acho que você tem que responder isso de maneira carinhosa e respeitosa. Diga assim, ó, se você definiu que a gravidez começa com a nidação, como a pílula do dia seguinte impede uma nidação, então ela não é abortiva, você nunca engravidou.
Mas se você acredita que a gravidez começa com a fecundação, quando a mulher usa a pílula no dia seguinte, ela impede a anidação. Então ela estaria impedindo o prosseguimento de uma gravidez. Aí seria abortivo. Não ficou legal? Uma resposta carinhosa, respeitosa. Fala sempre assim com teus amigos, tá? Olha lá para cá agora. A blástula, esse é o nome que é usado de maneira geral, né? Genérico mesmo. Só que a blástula humana tem um nome mais específico, que é esse aqui, filho. Ó. Sempre que falarem de blástula humana, lembrem do termo blastocisto. Guarda para mim, tá? Esse é o nome da blástula humana. E ela é dividida em 3 partes. Vamos lá. A primeira é essa camada externa de células, tá vendo? A camada externa chamada trofoblasto. Repita aí, trofoblasto. E é ele quem vai dar origem à placenta. Fechou, filho? Tem uma camada interna de células bem aqui, ó, tá vendo? Essa interna é chamado embrioblasto. E ele vai dar origem ao embrião. Foi, todo mundo? E tem ainda essa cavidade que eu tô passando meu dedo, ó. Essa cavidade continua chamando blastocele. Aqui, ó, cavidade da blástula. Ok? Então, blástula humana chama blastocisto, camada externa chama trofoblasto, que forma a placenta. Células de dentro, embrioblasto, que vão dar origem ao embrião. Agora, galera, sabe o que é muito bacana? Dá pra gente enxergar aqui formação de gêmeos. Quer ver? Vem cá comigo, vem cá, filho, olha só. Você lembra que quando a gente fala de gêmeos, existe o univitelino e o bivitelino, não é isso? Vamos falar do univitelino primeiro? Univitelino ou monozigótico é quando ocorre a fecundação e forma um zigoto, tá aqui ele, ó. Só que esse um zigoto vai sofrer poliembrionia. Um zigoto vai se dividir em vários embriões. Entendeu a palavrinha? Poliembrionia. Só que olha que legal, guarda essa dica pra mim. Imagina que tá aqui o zigoto, ó, formou a mórula. Imaginem agora que a mórula dividiu em 2. Se eu separar a mórula em 2, eu vou formar 2 gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos. Mas atenção agora. Se a divisão for na fase de mórula, esses 2 gêmeos idênticos vão ter placenta diferente e córion diferente. Isso é muito interessante, né? Muita gente acha que todo gêmeo univitelinos tem que ter a mesma placenta. Se a separação for na fase mórula, placenta diferente, córeo diferente. Mas, ó, é possível também acontecer isso aqui, ó. Pode ser que o zigoto vire uma mórula, a mórula vire um blastocisto. E a divisão seja bem aqui, ó, no embrioblasto. Se a separação acontecer no embrioblasto do blastocisto, aí os 2 gêmeos vão ser monozigóticos e vão ter a mesma placenta. Tá aqui a explicação, ó. Se eu dividir o embrioblasto, o trofoblasto permanece o mesmo. Então, esse caso eu vou ter gêmeos monozigóticos com a mesma placenta e o mesmo córeo. Ficou atento nisso? Gostou dessa aula, filho? Então dá o like, indica para os seus amigos, se inscreve no canal, reparte com todo mundo isso. Vou gravar a segunda parte de embriologia, que vai ter muito mais coisa interessante para vocês. Um beijo!